dados os nossos avisos, então vamos seguir aí a nossa sequência, né, de estudos sobre as festas judaicas e a relação com Jesus. Nós terminamos a semana passada a introdução, foram divididas em 3 partes, né? 3, acho que é, 3 partes. E hoje nós vamos começar a estudar a primeira festa, né? A festa da Páscoa, tá certo? Então, ou Pessá, como o judeu chama. Para estudarmos então sobre a Páscoa, nós vamos abrir a Bíblia aí em alguns textos, né? Primeiramente, eu quero que você abra lá em Êxodo, capítulo 12, que é o texto que trata da instituição da Páscoa, para nós entendermos um pouquinho o que significa a Páscoa, qual que era o objetivo principal dela quando foi instituída, e depois a transição, a aplicação na pessoa de Jesus Cristo e o que ela mudou, né? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 12. Do verso 1 ao 14, e eu vou lendo, vou parando, e nós vamos chamando a atenção aí. Primeiramente do verso 1 até o 14, depois a gente vai pular aí, porque aí ele vai começar a tratar já da festa de pães asmos, então não é o nosso objetivo. E aí a gente volta lá no verso 21, que volta a falar da Páscoa, e depois no verso 42 até o 51, para entendermos sobre a instituição dessa festa. E depois nós vamos ver outros textos paralelos para fundamentar melhor aí. Então nós temos aqui, qual que é o título que deram aí em Êxodo 12? Instituição da Páscoa, ou do Pessá. Então, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, presta atenção já nisso, aos 10 desse mês, cada um tomará para si o quê? Um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos parar aqui. Nós vimos que Deus estabeleceu na criação do mundo o sol e a lua para servir de sinais e de agenda, moedim, lembra do termo? Que era compromisso solene. Então, além de guardar os dias e os anos, o sol, a lua, as estrelas têm o objetivo de nos passar a respeito da agenda de Deus. E a partir, então, dos movimentos da terra em torno do sol e da lua em torno da terra, o judeu estabelecia o início do ano. Ele fazia isso olhando as horas de dia, a hora da noite, quando chegava no equinócio, ou seja, a noite igual ao dia, noite igual, né, o equidistante, né, de equivalente, ou seja, que é igual, então o equinócio é noite igual. Então você tem o mesmo tempo de horas, 12 horas de dia, 12 horas noite. Quando ele percebia isso, que as horas da noite era a mesma hora do dia, então você tem um equinócio. Então ele sabia, opa, está chegando o primeiro dia do ano. Aí ele aguardava a lua nova. Quando dava lua nova, primeira noite, no outro dia já era primeiro dia do ano. Primeiro mês, primeiro dia de ano para eles. Por isso que eles seguem o calendário lunisolar, diferente do nosso, que é um calendário só solar, né? E é por isso que a celebração da semana da Páscoa, como assim é dito, né, na nossa questão cultural, ela vai mudando, né? Tem ano que cai em março, tem ano que cai em abril, já viu isso? E por causa da Páscoa, ela, no contexto católico, vamos dizer, católico romano, a Páscoa antecede um período que eles têm de consagração, que é chamado de Quaresma, lembra? Para o católico, estou falando para o católico. Então, como que determina isso? Você vê lá como que vai dar o dia da Páscoa,
40 dias antes, quaresma, e aí ele determina a terça-feira de... Terça-feira do quê? Não, é quarta-feira de cinza. Terça-feira do quê? Terça-feira de carne, da carnaval. Então veja que até o conhecimento do calendário judaico influencia a festa da carnalidade, né? Por isso que o carnaval também muda todo ano, né? Nem o fulião miserável que pula o carnaval, faz a bagunça do caramba, ele sabe porque, pô, mas que coisa, esse ano puseram carnaval, né? No fim do mês, aí já não tem mais dinheiro para gastar, vai ter que fazer empréstimo. Então, já viu o fulião reclamando disso? Eu já vi. Mas por que o carnaval muda? Porque está atrelado à Páscoa. No contexto católico, então a Páscoa, quaresma, aí você põe a data do carnaval. Aí você vai pular sábado, domingo, segunda, terça-feira de carnaval. Na quarta-feira é a quarta-feira de cinzas. O que é isso, pastor? A nossa geração talvez não sabe, mas era o tempo que você punha cinza na cabeça. Igual no Antigo Testamento o pessoal jogava poeira na cabeça para mostrar arrependimento. Lembra lá, quando Jó, né, os amigos de Jó viram, Paulo até mencionou isso recentemente aqui, o que eles fizeram? Jogaram poeira na cabeça. Então, os povos, para mostrar arrependimento, jogavam cinza na cabeça e, inclusive, punha assim, uma marca, pegava de um carvão lá, né, da cinza do carvão e punha assim na testa, assim. Primeira vez que eu vi isso foi lá no Senegal, né? Contei já para você. Cheguei lá estava lá nesse período, cheguei num supermercado de uns libaneses lá, que eram católicos, a moça do caixa com a cara toda suja. E eu falei assim, rapaz, vou falar pra mulher que o cara dela tá suja. Só que eu não sabia muito, foi a primeira vez que eu fui no Senegal, não sabia francês. Aí eu cheguei pro missionário, pô, avisa ela que ela tá com a cara suja. Aí o cara, não, é cinzas. Eu falei, meu Deus, que cinza do quê? Ai, nós estamos no carnaval, hoje é quarta-feira de cinza. Você nunca ouviu falar disso? Já ouvi, mas o que é? Aí põe cinza na testa? Põe cinza na testa. Então, o católico ortodoxo, ele mete a cinza na testa, assim, quarta-feira de cinza. Aí, começa a quaresma, então, aí, de purificação. Você fez tudo que você tinha que fazer e mais um pouco no carnaval, né, tal. Aí, então, 40 dias para tentar se arrepender. Aí vem Semana Santa para o católico, estou falando para o católico. E aí eles celebram a Páscoa no domingo, sempre no domingo. Tudo bem? Então, por isso das mudanças. No caso aqui, então, do contexto bíblico, é diferente. Como que tinha que ser? Então, eles identificaram o mês, quando começa o ano bíblico, e aí eles contam 10 dias, o décimo dia do primeiro mês. O que eles tinham que fazer? Segundo o que nós lemos aqui. Separar um cordeiro. Tudo bem? Olha só como praticamente era o mês inteiro focado na festa. Então veja aí, ó, eles tinham que primeiro identificar quando começava. Aí conta 10 dias, o que eles fazem aí? Separa um cordeiro. Não é isso? E um cordeiro para cada família. O verso 4 diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará essa família o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então a gente tinha que pesar o cordeiro, você escolhe lá o cordeiro, pesa o cordeiro. A gente faz isso, né? A Ieda faz isso, a Eliane faz isso. Vai ter almoço com a confraternização na igreja e tal, aí fala lá, para quantas pessoas? 100 pessoas. Tá bom, cada uma faz um cálculo aqui. Vai ter arroz, vai ter feijão gordo, vai ter não sei o que. Então, de carne vai ser uns 150 gramas para cada um. Mas como o crente não bebe, só come, põe 200 gramas. Não é assim que a gente faz o cálculo? Aí, às vezes, põe até 300, dependendo da ocasião. Aí você põe lá 300 gramas, né, multiplica por 100, meu Deus do céu. Tem que comprar tudo isso? Tem que comprar tudo isso. Então tá bom. Era mais ou menos eles faziam. Pegava o cordeirinho, quanto que pesa o cordeirinho? Tanto. Tem, inclusive, a quantidade, mais ou menos. Deus já dá tudo no esquema. E aí faz o cálculo,
se a minha família é pequena, vai sobrar muito cordeiro? Ah, então dá para chamar mais tantas pessoas. Ah, então chama a família do fulano, que é só ele, a mulher dele só, e aí dá. Pronto. Era assim que eles faziam. Vamos continuar a leitura aí. Característica do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no final do dia. Ok? Então, você vai lembrando que o dia começa no pôr do sol. Então, no dia 14, então no final do dia 13, na virada, no final do crepúsculo, dia 13 para o dia 14 começa no pôr do sol. Então, no meio da tarde lá, eu vou sacrificar o cordeiro. Porque aí começa o dia 14, aí já é Páscoa, né? Essa é a ideia do dia 14, então, ser um marco. Então, vamos ver lá, o que mais? Então, guardareis até o dia 14º desse mês, e todo o juntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. É igual está aqui no desenho lá, ó. No lado da porta, veja que antigamente não tinha batente. A única coisa que eles punham na porta, para o telhado não cair ali, para a parede não cair na cabeça, eles punham então uma travessa em cima da porta. O restante não tinha batente, por isso que é chamado aqui de a verga em cima e você tinha as ombreiras. Não é isso? Na casa em que comer. Então é o que o desenho está fazendo lá. O cara está passando lá em cima e passando dos lados. Era assim que tinha que fazer com o sangue do cordeiro. E aí nós vamos ver que eles usavam mais para o tal do isopo. Lembra? O que é esse isopo? É um fechinho de mato. Parecia, até eu tratei recentemente num dos nossos devocionais. Né? Faz um tucho. Tipo, que nós vamos pegar aqui da nossa cultura. Pega uma moitinha de mato, né? Que servia como pincel desse negócio. Então você molha lá e passa. Né? Ali não dá para ver, mas é um feixe. Lembra muito, mais parecido para nós, um feixe de lavanda. Aquela florzinha lavanda, cheirosinha. Você já viu como que é aquela? Tipo do arbustinho. Pega lá um tucho daquele arbusto e serve de pincel, tá? Vamos ver mais então, o que ele diz. Então, vai pintar aí as ombreiras e a verga da porta na casa em que comerem. Verso 8. Naquela noite, ou seja, no início do dia, porque o dia começa no pôr do sol, naquela noite, comerão a carne assada no fogo. Com quê? Com pães asmos e que mais? E ervas amargas a comerão. Então veja, já tem aqui o menu. Ok? Cordeiro ou cabrito assado com pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Verso 9. Não comereis do animal nada cru, e nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fessura. Nada deixarei dele até pela manhã. Você tem que ficar comendo durante a noite aí. O dia começa no pôr do sol. Você matou aqui, virou, você começa, assa e vai comer. A noite inteira. Vai comendo. Você tem uma noite inteira para comer.
o cordeiro, as ervas amargas e o pães asmos. É igual ceia de Natal que a gente faz, talvez o mais próximo será aí. Prepara lá, no dia 20, o dia inteiro preparando, né? Às vezes começa no dia 23, para pôr os temperos, aquela coisa e tal. Aí assa, e meia-noite, tá todo mundo já com o estômago para lá de Bagdá, aí resolve comer. Aí vai comendo até de madrugada. Já fez isso na sua família ou não? Era mais ou menos isso que eles iam fazer lá. Tudo bem? Eu já estou numa fase agora que 8 horas já estou jantando, 9h30 estou dormindo e só acordo meia-noite por causa dos fogos. Senão ia direto, né? Já, né? Porque ainda mais Natal, que a gente sabe que não é uma data bíblica, a gente guarda da perspectiva simplesmente que cultural, né? Não biblicamente falando. Mas vamos lá. Então, mas pra você entender como que era esse negócio de comer à noite, a gente também faz no Natal, no Réveillon, né? A gente tem uma brincadeira em família, que às vezes você está morrendo de fome, não pode comer, não, tem que esperar meia-noite. Jesus nasceu meia-noite, tinha um tio que falava. Meu Deus do céu. Aí quando tinha horário de verão, aí nós falávamos assim, e agora? Nós vamos comer no horário que está certo ou tem que esperar uma hora a mais, porque Jesus, como que é o esquema? Só para tirar sarro, né? Mas veja, às vezes tem algumas culturas que não cabem. Mas aqui no caso, a Páscoa tinha que ser comido de noite. De noite. Tá bom? O que mais? Nós estamos aí no verso... fechamos o 9. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, o que você vai fazer? Faz uma marmitinha e dá para o seu vizinho? Não. Guarda para comer no almoço? Não. Queimá-lo-á. Ou queimá-lo-eis. Ou seja, se você não deu conta de comer o cordeiro, amanheceu, você torra. Põe para torrar. Queima tudo. O que mais? Desta maneira comereis. Tinha não só o menu, mas tinha também até as vestimentas. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, passou mais de noite, não dá para ficar de pantufa e pijama. Não. Você tem que estar bem arrumado. Você vai pôr roupa como se você fosse precisar sair correndo de casa. Então veja o que ele diz. Lombos cingidos, sandálias no pé e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Aí ele diz, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Eu vi o sangue na casa, eu passarei por vós. Esse é o significado de Páscoa. Passagem. Passar por cima. Pular, né? Então, Páscoa é essa ideia do passar por cima, que é o que está escrito aqui. Eu vou ver o sangue e aí eu vou passar. Então, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E aí depois no verso 15 ele já começa a falar da festa de pães asmos, que é emendada. Aí ele vai dizer no verso 15, 7 dias comereis pães asmos. Mas esses 7 dias trata da festa dos pães asmos. Por isso que para o judeu, ele vai ter hora que ele vai chamar de Páscoa, os 8 dias. O dia da Páscoa mais os pães asmos. Ou você vai ver alguns registros, ele falando, olha, vai estar chegando a festa de pães asmos. Já considerando, inclusive, a Páscoa. Porque o que ele tinha que comer na Páscoa, além do cordeiro? Pães asmos também.
Tudo bem? Então, nós vamos ver que lá no Evangelho, muitas vezes vai dizer, está para chegar a Páscoa. Você vai ver que está referindo-se a pães asmos. Outras vezes vai dizer, vai começar a festa de pães asmos. E estava referindo a Páscoa. Porque aqui é tudo junto e misturar de novo. Tá bom? Vamos pular para o verso 21, então. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo. Então esse sopo aqui é esse fechinho lá de planta que vai servir como uma brochinha, um pincel, tá bom? Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Porque o Senhor, mais uma vez, o radical aqui da palavra Páscoa, passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, aí Moisés já apontando lá para 40 anos para frente, como tem dito, observar esse rito. Então era algo para eles estarem fazendo no Egito, mas também depois, quando eles chegarem lá na terra prometida, lá em Canaã, eles tinham que fazer. Nós vimos isso semana passada, nessa semana, no sermão, da consagração. Depois que eles atravessaram o Jordão, entraram já na terra, circuncidando todos aquela geração do deserto e celebrando a Páscoa. Lembra disso? Então veja, cumprindo aqui a ordem que Moisés deu. Verso 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar esse risco. Verso 26. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima. Isso é Páscoa, passar por cima. Passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Vamos pular aí agora um pouquinho, vem a 10ª praga, que é a praga, como eles fizeram, vem a praga, mata os primogênitos. E lá no verso 42, nós temos assim, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Enquanto os caras estavam comendo o cordeiro, o que estava acontecendo lá fora? O anjo destruidor estava passando e estava acabando com todos os egípcios, os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, na noite da Páscoa. A mesma forma que foi um livramento para o povo de Israel, foi uma noite que Deus, como ele diz, trouxe juízo sobre os deuses do Egito. Nenhum deus egípcio pôde salvá-los. Por isso essa noite vai ser uma noite memorável. É isso que ele está falando aqui agora. Então, verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Era uma celebração só para aqueles que estavam dentro da aliança, irmãos.
nós vamos ver que esse princípio é o princípio que ainda se mantém, mesmo na celebração da ceia, que é a ideia de que somente aqueles que estão em aliança com Cristo, que receberam o sinal do batismo em Cristo, estão em aliança com o próprio Deus, é que pode participar da ceia. Não é assim que acontece? Tanto que tem um estrangeiro no nosso meio, ou seja, um não crente, o que a gente faz na celebração da ceia? Se você não está em aliança com Deus, se você não recebeu o batismo cristão e não está em comunhão com a sua igreja, não participe. Aí o cara fala, nossa, que povo miserável. Rapaz. Pãozinho desse tamanho o cara redicou para nós. Não vamos voltar nunca mais nessa igreja. Olha, um negocinho, um cálice desse tamanho. Dá até para engasgar. Olha, povo miserável. Não é miserável. É um povo obediente. Ok? Por isso que o sacramento tem que ser aplicado de uma maneira fiel. Tudo bem? Então, meu amigo, se você quer comer do pão que você acha que é miserável, e do cálice que você é miserável, lembre que na católica é mais miserável ainda, porque nem o cálice eles te dão. Lá você só toma a mistura de farinha com água, que cola no céu da boca, você fica quase a semana inteira para arrancar aquele trem. Né? Aqui, pelo menos, ainda dá o cálice. O pão é sem fermento, de fato, tal, aí, o ideal, a maioria das igrejas não faz com pão sem fermento, a gente sabe disso. Perde um simbolismo. Eu acho que a gente, desde que a gente está junto aqui, vocês sabem que a gente tem primado para que a ceia seja realizada com pães asmos. Porque você tem um simbolismo que nós vamos estudar na festa de pães asmos. E se você traz um pão com fermento aqui, mesmo bonitão, traz aquele pãozão grandão, pão feito com banha de porco, né? Grandão e tal. Mas você perde o simbolismo que a própria festa nos ensina. Tá? Então, por isso não traz pão de torresmo. Pastor, não tem como pôr um pão de linguiça na ceia? Não, não tem, meu amigo. Porque você tem um simbolismo aqui. Tá? A gente pode até combinar, se me convida, eu vou lá na sua casa, com pão de torresmo, como você quiser. Mas na ceia tem um porquê de ser um pão asmo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá, vamos continuar aí. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres, tem que passar pelo sinal da aliança para participar da Santa Ceia. Você vai ver que vai ter uma diferença entre a Páscoa e a Santa Ceia. Isso aqui permanece. Tem que ter o sinal da aliança. No caso aqui era a circuncisão. No Novo Testamento nós sabemos que passa a ser o quê? O batismo de Cristo. O batismo que Cristo ordenou. Então, pois depois de o ter circuncidado, comerá dela. Só pode comer depois que recebeu a circuncisão. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Sua Bíblia comeram o O aí do C aí ou não? A sua tradução aí está comerão certinho? A minha Bíblia comeram o O aqui. Vou mandar lá um oi para o SBB lá para eles consertar. Não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Não dá para mandar quentinha um para o outro, hein? Arranca aqui a costelinha e manda lá para o vizinho. Não. Você vai comer na sua casa. Tudo bem? Comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa. Presta atenção nisso aqui. Nem lhe quebrareis osso nenhum. Você vai, meu Deus do céu, por que não pode quebrar o osso? Nós vamos ver que isso é aplicado em Cristo. Lembra que tentaram quebrar os joelhos de Cristo para ver se ele morria mais rápido? Como eles faziam na crucificação, quebrava o joelho, o cara perdia a sustentação, aí o cara não conseguia respirar, morria mais rápido. Quando foram para quebrar o joelho de Cristo, o capitão lá romano falou assim, peraí, parece que ele já morreu. Então espeta do lado aí, vê se ele já morreu mesmo. Aí furou ele do lado, saiu água e sangue. E aí nenhum osso dele foi
quebrado. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro, irmãos. Não podia ter nenhum osso quebrado. Agora, Deus não estabeleceu que não podia nenhum osso quebrado por causa do cordeirinho aqui. Mas porque isso mostraria e comprovaria que Jesus, de fato, é o Cordeiro. É a coisa mais linda você ver os detalhes da revelação de Deus, né? Então, vamos lá. Nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, você vai quebrar o galho dele. É isso? Não. Você vai, se ele quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Ninguém que não está na aliança pode comer. Tudo bem até aqui? A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Ele não é estrangeiro, ele mora aqui, ele é da cidade. Mas se ele for incircunciso, não pode comer. Tem que se circuncidar, tem que tomar. Você quer comer? Quero. Então você tem que fazer aliança com Deus. Tudo bem? Então a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Tudo bem, irmãos? Então essa primeira leitura aí trata às vezes é o cara, até mesmo do povo judeu, mas que estava na condição de escravo. Porque o escravo, de certa forma, recebia alguma coisa. Ou às vezes é o cara daquela região, não é estrangeiro, é o egípcio que estava sendo assalariado. Por isso que ele, como ele aponta lá para o futuro, ele diz, mesmo que você vai para um lugar tanto natural, o que é esse natural? O cara que é daquela terra que você estiver, quanto o estrangeiro, aí todo mundo tem que se ser circuncidado também. Tá todo mundo em aliança. O foco é esse. Ninguém pode participar da Páscoa se não estiver em aliança com Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo a leitura que nós fizemos, que trata então da instituição da Páscoa, Páscoa significa passagem, como nós vimos lá no verso 27. Passar por cima. Então, era no primeiro mês, que é o principal mês do ano, o primeiro. Tinha a figura do cordeiro com características específicas para cada família. Ele tinha que ter 1 ano, ele tinha que ser macho, sem defeito. Lembra disso? Tinha que ser comido por uma casa só e não podia ter nenhum osso quebrado. Não podia quebrar o osso. Tudo bem? Tá. Outra característica, tinha que sacrificar o cordeiro. Antes do dia 14, porque não virou o dia 14, você já vai comer. Tudo bem? E aí, no caso aqui do Egito, você tinha que pôr o quê? O sangue nos umbrais da porta. Na verga e nas ombreiras. Ok? E tinha uma refeição com elementos próprios. Pastor, não pode fazer um cordeirinho com batata cozida? Não. Pode cozinhar no leite? Também não. É assado. Com pães asmos e ervas amargas. Depois, com o passar do tempo, a tradição judaica foi acrescentando alguns outros elementos. Nós vamos ver quais foram acrescentados e por que foram acrescentados. Tudo bem? Aí talvez vai até te conduzir a entender o porquê do ovo da Páscoa. Nesses outros elementos aí. Aí vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Segundo então a leitura que fizemos, além dessas características já ditas,
tinha roupas próprias e específicas. Como eu disse, mesmo sendo à noite, não podia ser de pijama e nem de pantufa. Tinha que estar todo mundo vestido, sandália no pé, cajado na mão, porque apontava para o fato da saída do Egito, para a fuga, para a peregrinação. Servia como juízo sobre os egípcios, sobre os deuses egípcios. E, ao mesmo tempo, o fato de você separar o estrangeiro, ou o natural, ou aquele que era incircunciso, também apontava, vocês não estão debaixo do benefício dessa passagem. Vocês podem até sobreviver porque estão dentro da casa. Mas não podem comer da Páscoa. Porque Deus prometeu que toda casa que tivesse o sangue, o destruidor passaria por cima. Tem um filme antigo, eu assisti quando era criança, né? Menino pequeno, lá em Barretos, na casa da minha avó, numa sessão da tarde, que contava essa história aqui. Não sei que filme que é, porque eu era muito criança e tal, mas um negócio que me marcou foi que tinha um judeu, um dos caras de Israel, apaixonado numa egípcia. Né? E ele chegou e falou, olha, Moisés falou que vai acontecer isso. Aí a moça ficou desesperada, porque a casa dela ia então, né, o irmão mais velho, que era o primogênito, o pai era primogênito, ia morrer todo mundo. E aí nesse filme, sei lá eu que filme que é isso, esse cara deu um jeito de esconder a família dessa moça egípcia amada na casa do pai dele, que estava com o sangue. E aí no filme, então, foram os únicos primogênitos do Egito que sobreviveram. Né? No enredo do filme lá. Por quê? Porque eles estavam escondidos numa casa que tinha o sangue. Não comeram da Páscoa, mas estava... E aquele negócio, eu era criança, me marcou o fato de que o sangue na porta protegeu todo mundo que estava na casa, mesmo quando o pessoal não era do povo de Israel. É lógico que era um enredo diferente, você não vê isso nas Escrituras, mas a ideia era essa. Toda casa que tinha a marca, o destruidor passava. Tudo bem? Bom. Servia também de estatuto perpétuo, como solenidade, como memorial. Que Moisés, inclusive, diz, você vai fazer agora, quando você entrar na Terra Prometida, vai fazer, e você vai celebrar essa festa aqui para sempre, para todo sempre. Tá bom? Pelo menos no momento da revelação é assim que foi apresentado. E como já disse, os estrangeiros e os incircuncisos não participavam. Nós vimos isso no verso 43, verso 44, verso 48. Vamos lá em Números, capítulo 9, verso 14. Aqui ele vai estar falando ainda da Páscoa. Se a gente for ler aqui, nós vamos ver todos os detalhes. E aí traz algumas outras proibições no capítulo 9 de Números. Vamos aproveitar já para dar uma olhada nele? Porque ele traz algumas proibições diferentes do texto de Êxodo que introduziu. Então falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da saída da terra do Egito. Veja, eles já estão aqui no 2º ano, no mês 1º, dizendo: celebre os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel:
que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, e no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Que mês que era? Veja, Deus permite. O cara perdeu, estava viajando, estava doente, estava imundo, estava enterrando alguém, não sei o quê. No 2º mês, se você não celebrou, você celebra. Tá? É dado aí uma segunda chance. Tá bom? O que mais? Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão. Cadê aqui? Estou no 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Mesmo fazendo um mês para frente, mas tinha que seguir o mesmo padrão. Porém, verso 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Deus permite uma situação de mas para não correr o risco do cara falar: quer saber de uma coisa, rapaz, tem tanta coisa para fazer, vamos celebrar no mês que vem. Porque o coração do homem é assim, né? O que ele fala? Quem não tiver dentro das exceções, que era ou está imundo, ou está em viagem, muito longe do povo de Israel, então você vai ter que dar um jeito, meu amigo. Você tem que celebrar no primeiro mês. Se você não celebrar, você é passível de pena de morte. Para dar importância para aquele memorial. Tudo bem? O que mais que ele diz aí? Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Veja que aqui já está, como eles já estão no 2º ano, né? Eles não estão tratando aqui do estrangeiro incircunciso. Mas ele só está reforçando a ideia de que o estrangeiro que já estiver dentro do padrão para fazer segundo o rito, não é porque ele é estrangeiro que ele vai ser deixado de lado. Ele recebeu o sinal da aliança, ele tem os mesmos direitos do judeu, nascido judeu, mesmo que é um estrangeiro que se converteu. Tá? Então aqui ele está tratando, já está 2 anos depois, não é que ele liberou para o incircunciso, não. Ele só está tratando da ideia de que o estrangeiro que já está dentro do contexto judaico, já sabe a celebrar. Vai celebrar contigo? Que ele siga exatamente a celebração, o estatuto da Páscoa, e o estatuto da Páscoa é lá de Êxodo 12, que o estrangeiro tem que ser o quê? Circuncidado e de acordo com o rito. Se ele vai comer na sua casa, ele não pode sair da sua casa, tem que ficar lá até acabar, tem que comer o cordeiro inteiro e tudo mais.
mas você vai considerar ele como um igual. Não é porque ele é estrangeiro que você vai dar, sei lá, a pior parte do cordeiro para ele comer. Não, você considerar ele igual. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Abrindo lá em Levítico, vamos dar uma olhada lá em Levítico, capítulo 23. Vou fazendo as leituras todas aqui, porque aí depois fica fácil da gente ir fazendo as conexões. Então nós temos aí no verso 4 e 5 a Páscoa. Então vai dizer assim, aqui é o geralzão, né? Então são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Tudo bem? Então, dia 14 do primeiro mês. Deuteronômio 16. Qual que é o título que deram aí? As 3 festas do judeu. Não são 7? Por que 3 festas? Apesar de Páscoa e Tabernáculo juntar um monte, né? Mas lá no caso, trombetas e expiação é separado. Aqui, na verdade, eles falam 3, porque são as 3 festas que exigem a peregrinação. 3 festas que exigiam o povo ir para o lugar onde estava habitando o Senhor. Enquanto era o tabernáculo, rodando lá, né? Tal, em Siló, depois com a construção do templo, ou com o tabernáculo mesmo em Jerusalém, indo até Jerusalém. Tudo bem? Mas então essas 3 festas que ele vai tratar aqui, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, refere-se às chamadas festas de peregrinação, onde todo mundo que já estava instalado na terra prometida tinha que sair da sua terra, do seu lugar, e ir para o lugar que estava o tabernáculo ou o templo. Tá? Então vamos ver no caso da Páscoa aqui. Do verso 1 ao 7. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, ou seja, pão com fermento. 7 dias. Veja que já misturou aqui de novo, né? Nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Veja aqui, misturando Páscoa com pães asmos. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão onde? No lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. E aí, já tratando de pães asmos, 6 dias comerão pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Veja que aqui eles já estão num contexto já fora do Egito,
já celebrando a Páscoa num contexto diferente da primeira Páscoa. E aí, então, é chamado a atenção para que a Páscoa fosse celebrada onde? No lugar que Deus escolheu habitar. Então, enquanto o tabernáculo estava... Não tivesse o tabernáculo era onde eles iam fazer isso, sacrificar a ovelha. E depois, com o templo, Jerusalém era a festa de peregrinação que eles tinham que ir para se sacrificar e depois voltar para a tenda para comer essa Páscoa. Então, foi o que aconteceu. Preparam lá o cordeiro, levam lá, sacrificam. Traz e come no seu contexto. Foi o que Jesus fez com os apóstolos. Tanto que primeiro preparar o lugar que eles iam comer, preparar a Páscoa. O que significava? O que Jesus está aqui dizendo? Pega o cordeirinho que nós separamos lá no dia 10, leva para lá, sacrifica, depois traz para a gente vir comer aqui no lugar que nós separamos para comer. Tudo bem? Mas a ideia aqui do cozer não é a ideia de cozinhar na água, não. O estatuto permanece a mesma coisa, tá? Então, aqui nós vemos outras características aí da Páscoa após a saída do Egito. Então nós vimos aí que foi determinado um lugar específico para o sacrifício. É por isso que Jesus, na Páscoa, estava onde? Que cidade que ele estava? Em Jerusalém. Porque tinha que sacrificar o cordeirinho lá, no templo. Depois vinha cada um para sua casa, ou para o lugar que tinha reservado, e aí durante a noite comia a Páscoa. Por isso aqueles que falam que Jesus foi sacrificado no horário que os cordeiros estavam sendo sacrificados, na verdade não entenderam o registro lá de João, né? Para a seve pascual, ou seja, a preparação para a Páscoa. Não. Jesus morreu no dia de Páscoa. O cordeiro era preparado no crepúsculo da tarde que antecedia o dia 14. Porque você tinha que matar o cordeiro agora para comer durante a noite. Na virada do dia começava o dia 14. Jesus matou o cordeiro, junto com os apóstolos, virou para o dia 14. Comeu, fez a ceia, comeu pães asmos, tarará, parará. Na madrugada, foram para o jardim. Jesus chama aqueles caras para orar com eles dormem, porque tinha comido pra caramba. E bebido. Aí dorme. Nisso, Judas vem durante a madrugada. Jesus é preso, levado para o Sinédrio, que era para os judeus primeiro. Faz o julgamento nessa madrugada. E aí, então, espera despertar o dia. Levam Jesus lá para Pilatos. Durante a primeira parte da manhã, há aquele negócio, leva para Herodes, leva para Pilatos. Há o decreto, e aí Jesus é levado na crucificação, chamada via sacra, que o pessoal fala, morre, é crucificado e morre no meio da tarde da Páscoa, do dia 14. Para aqueles que acreditam, até vi um rabino falando isso lá, totalmente fora. Se Jesus tivesse morrido no horário que os cordeiros estavam morrendo, Jesus não teria comido a Páscoa. Ué. Porque se Jesus morreu na mesma hora que o cordeiro pascal está morrendo, aí ele vai comer que Páscoa? Não tem o porquê dele comer a Páscoa se ele morreu no dia. Jesus não. Ele celebra a Páscoa, faz a transição para a ceia, diz que ele é o cordeiro e morre no dia da Páscoa, que é o dia 14. Tudo bem? A ovelhinha morria, o cabritinho, o cabrito, a ovelha morria quando? O cordeiro. Morria quando? No crepúsculo, na virada do dia, no final do dia 13. E aí dia 14 já estava ali assando, preparando ele. Tá bom? Vamos caminhar aqui. Significados, então, da Páscoa. Nós vimos que é a passagem, libertação dos primogênitos e do povo de Israel. É a libertação dos deuses e da opressão da escravidão do Egito.
e aponta, obviamente, para salvação. Por isso que para o judeu é chamada a festa da liberdade, porque foi a libertação da escravidão do Egito. O significado inicial, quando o Senhor instituiu a Páscoa, era focar seu poder sobre os deuses do Egito. Nós lemos aqui em Êxodo e deixa claro lá que ele estava fazendo juízo sobre os deuses do Egito. E exaltar a sua eleição referente ao povo de Israel, preservando-lhes os primogênitos. Então a Páscoa é uma festa que lembra a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Aponta ao mesmo tempo para a nossa salvação. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais dentro do contexto aí judaico, né? Os elementos da Páscoa judaica. Não sei se você consegue, talvez, Samuel, aí para a transmissão, coloca o slide grande aí, né, para o pessoal ver. Aqui você tem a ceia, né, de uma Páscoa dentro de uma família judaica. Então você vai ter esse quadrado aqui, ó, no meio aqui, ó, isso aqui é um pão asmo, tá? E aí você tem algumas cumbuquinhas aqui, ó. Algumas com ervas amargas. Eu não sei se aqui dá para ver, não vai dar para ver. Vou mostrar numa outra imagem depois para você. Então, ervas amargas. Uma outra, um tipo de um amassadinho assim. Parecia um gororobazinha mesmo, né? Que foi introduzida depois para simbolizar os tijolos que o povo de Israel fazia enquanto escravos, como se fosse a massa dos tijolos. Não dá para ver muito bem aqui na imagem, mas aqui, ó, são ovos. Né? E você vê que o vinho está aí presente. Pastor, cadê? O que está faltando aqui? Cordeiro. Cadê o cordeiro? Olha, eles têm templo agora? Existe o templo judaico hoje? Tem lugar para sacrificar o cordeiro? Então hoje ele não tem mais sacrifício do cordeiro. Hoje ele celebra a Páscoa, mas sem o cordeiro. Tem as leituras da Torá, né? Os salmos, inclusive, que eles leem, que eles cantam, mas sem a figura do... Claro, Jesus já fez isso para nós. Só que eles não sabem ainda. Só que eles estão impedidos de matar o cordeiro. Porque, segundo Deuteronômio, o sacrifício tinha que ser realizado onde? No local que Deus escolheu para habitar. Esse local não existe mais para o judeu. Então tem como sacrificar o cordeiro hoje? Não tem. Então eles não sacrificam o cordeiro. Algumas famílias, né, e até, o que eles fazem? Eles pegam um osso, cordeiro, e assa esse osso só para deixar ali de símbolo. Mas sem a carne, porque eles não podem comer o cordeiro, porque o cordeiro para eles comerem tinha que ter sido sacrificado no templo, como oferta e sacrifício ao Senhor. Não tem mais o templo, não tem mais como sacrificar o cordeiro. Tudo bem? Então vamos lá. Os elementos aí da Páscoa, segundo nós lemos lá em Êxodo 12, você vai encontrar o cordeiro, ou o cabrito. Você vai encontrar, então, aí, ó, o bonitinho aqui, ó. Imagine isso aqui, irmãos. No dia 10 do mês, você pega um cordeirinho desse aqui, ó. Bonitinho desse aqui. Leva para dentro de casa. Fica lá. Dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. Aí, se fosse na geração de hoje, fala, que coisa miserável, sangrenta. Está causando um trauma nas crianças. Fica brincando com o cordeirinho 3 dias, aí no 4º dia vai lá e mata o bichinho. Já deram até nome. Mas era assim que era para fazer. Tá? Então separava no dia 10, no dia 13 para o dia 14, no crepúsculo da tarde, sacrificava. Pegava o sangue, no caso lá no Egito, passava nas portas. Né? Que é o caso aí da segunda figurinha aqui embaixo. Depois você tinha os pães asmos, que é pão sem fermento, que é... hoje você tem industrializado, você viu lá naquela foto primeira, um pãozão quadrado, né? Hoje vem numa caixa mesmo, assim, parece uma caixa de sucrilhos,
só que dentro os pães asmos. Você compra, se quiser, você compra até pela internet, chega lá na sua casa. Um baita pãozão pão sem fermento, assim. Parece uma bolacha de água e sal. Mas o pão era sem fermento. Depois nós vamos entender por que era sem fermento. E ervas amargas. Né? Qual que é a nossa erva amarga aqui que a gente come? Eu como não como muito verdura. Qual que vocês comem? Rúcula. Qual que é mais amargo? Almeirão. Almeirão, folha larga. É mais amargo que rúcula? Obrigado por ter avisado. Já não comi, agora não como. Então, a folha larga é doce. Então é folha fina. Almeirão da folha fina. Então essa aí lembra nós lá, Samuel, para nós não comprar para pôr na horta, não. Então rúcula e tal. Quem gosta é amargo, não é? Eles comiam essa coisa amarga com pão asmo e, no caso, o cordeiro. Tá? E o vinho. Apesar do vinho não ser estabelecido, mas era uma prática deles e eles usavam isso. Então vamos lá. Então nós vimos aí. Dentro do seder, que é o jantar, né, judaico, eles acrescentaram. Lembra que tinha umas cumbuquinhas lá? Lembra que eu mostrei naquela primeira foto? Então, uma cumbuquinha ele põe o quê? O osso. Já que ele não pode sacrificar o cordeiro, ele põe um osso lá só para simbolizar. Aí o pães asmos, matzah, que eles falam. Aí eles põem ovos, ervas amargas. Aqui tem os nomes aí. Esse charussete aqui, não sei como fala, e o marror são coisas amargas também. E esse aqui é igual uma massinha, para lembrar a ideia de que eles faziam a massa para os tijolos quando eram os escravos. Então eles acrescentaram alguns acompanhamentos nesse jantar, mas tudo apontava para o sofrimento da época do Egito. Então os principais elementos, o mitzvot do seder ou do jantar são o pães asmos, narrar a história do Êxodo, eles leem boa parte da história do Êxodo, recitam, né, o Hadagá, que são cânticos e orações, explicam o significado do Pessá, né, da Páscoa propriamente, do cordeiro, do pães asmos e o porquê das ervas amargas. E aí eles dividem a cerimônia intercalando 4 cálices de vinho. Então, beber 4 taças de vinho. Tem que comer essa misturinha amarga aí que eles fazem. Recitar o Halel, que é o cântico dos louvores de Deus. Alguns salmos que falam a respeito da vitória e tal. E aí eles têm uma cumbuquinha com essa água aí com sal, né? Para eles darem uma temperadinha aí no ovo e tudo mais. Agora, da onde que eles trouxeram esse ovo? Esses outros. Aí vem da tradição, irmãos. Não vem da perspectiva da instituição da Páscoa. Tudo bem? Então aqui é só por curiosidade. Porque você vai chegar lá algum judeu, se porventura, né, quiser te circuncidar, ou seja, você já for circuncidado, se por algum motivo, e aí ele quiser te convidar para um dia participar da Páscoa lá na casa dele, você vai encontrar essa situação aí, a mesa distribuída nesse sentido. E às vezes o próprio prato, o prato já divididinho. Sabe aquele prato que a gente compra para dividir, para a gente pôr salada de frios? Que a gente põe azeitona, queijinho, salaminho, presunto, tudo quadradinho e tal? Que já é um prato que tem uma bolinha no centro e as divisões. É mais ou menos isso. Às vezes ele vai te dar esse prato já com a quantidade ali para você comer. Né? E a taça de vinho. Mas vamos caminhar aqui. Então, esse mitzvot aí é o mandamento, né? O matzah, o pão, no charot é um docinho de frutas com vinho que parece aquela massinha que eles amassavam lá para fazer os tijolos. Tá? Tudo para lembrar o sofrimento da época da escravidão.
Agora vamos para o simbolismo. Ainda tem um tempinho aqui. Vamos para o simbolismo da Páscoa. Então, o primeiro aí, o cordeiro. Né? Então, as características do cordeiro. Ele tinha que ser separado e escolhido no dia 10. Servia para substituir os primogênitos e representar os escolhidos de Deus. Tinha que ser macho, sem defeito. E tinha que ser imolado no fim da tarde, como sacrifício ou como holocausto. Ok? E não podia quebrar nenhum osso. Essa é a característica. Então esse é o cordeiro da Páscoa. Vamos ver a comparação, a relação com a pessoa de Jesus. Que a Bíblia chama do quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como Paulo fala, o cordeiro pascal. Então você tem características do cordeiro. Né? Você tem no Evangelho de João, em 1 Pedro, dizendo que Jesus foi separado e escolhido para ser enviado ao mundo para morrer pelos seus. Da mesma forma que o cordeirinho lá tinha que ser. Da mesma forma que o cordeiro servia para representar e substituir os primogênitos, representar os eleitos, Jesus, como cordeiro pascal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem para salvar o seu povo dos pecados deles. Ele vem para substituir a dívida do seu povo e representar o seu povo. Macho, sem defeito. Né? Então você tem várias características na perspectiva bíblica que apontam para Jesus nesse sentido. Imolado no fim da tarde. Mesmo que no dia subsequente, que era o dia da Páscoa, mas Jesus morreu às 3 da tarde. É assim que a Bíblia diz. E houve trevas sobre a terra. Então, imolado no fim da terra. E apresentado como sacrifício, como holocausto. Por isso, derramar do seu sangue. Por isso, a perspectiva de um sacrifício. E sem quebrar nenhum osso. Então, você tem lá no texto de João, capítulo 19, que diz que quando iam para quebrar os joelhos dele, os ossos do joelho, para ele perder a sustentação e morrer mais rápido, já viram que ele tinha morrido, então aí furaram o seu lado, já para provar que ele estava morto, e aí ele não teve osso nenhum quebrado. Os outros dois que estavam sendo crucificados juntos, tiveram. E aí, onde que nós temos, além dessa questão da Páscoa, que trata sobre essa situação dos ossos? 2 textos em especial nos Salmos. Vamos lá, o Salmo 22, que é o cântico do Messias, o Messias que não foi desamparado, que a gente sempre tem pregado isso para você, né? Como alguns creem que Deus abandonou ele na cruz, ele não foi. O próprio texto aí vai dizer isso. Né? Salmo 22, verso 24 diz que Deus não o abandonou, não o desprezou, nem virou o rosto dele. Mas no verso 17, você tem assim, ó, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e carando em mim. E o Salmo 34, verso 20, que também é um salmo messiânico. Salmo 34, verso 20. O 19 diz assim, ó, muitos são as aflições do justo. Esse justo é o próprio Cristo, né? Mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe o quê? Todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. É o cumprimento da profecia em Cristo, para provar que Cristo, semelhantemente ao Cordeiro da Páscoa, foi imolado no nosso lugar, como nosso representante, para trazer a nossa salvação, a libertação do pecado, da mesma forma que o Cordeirinho lá representava a libertação da escravidão do Egito. Tudo bem? Tranquilo? Está acordado ainda? Então vamos lá. Outro elemento aí, o pão asmo. Apesar que a gente vai estudar um pouco mais lá à frente, mas já vamos mencionar.
Segundo o Êxodo 12, pão asmo ou ázimo é o pão sem fermento. E por que tinha que ser sem fermento? Primeiro, porque tinha que simbolizar uma fuga. Samuel, me ajuda. Samuel, quanto tempo demora para sua massa lá levedar de fermento? Hein, Samu? Quanto tempo? Fala alto que eu não estou ouvindo. 3 horas, 4 horas, um dia? Deixa no... Quem faz pão aí? Quanto tempo demora? Pra você fazer e tal. Mas e o pão artesanal lá, quanto tempo demora? Um dia. Então, se é para fazer um pão corrido, não dá tempo. O pão sem fermento, meu amigo, nós já inclusive colocamos, tem a receita lá no nosso canal do YouTube, né? Do pãozinho sem fermento. Você faz em minutos e já assa o bicho. Então era esse pão que apontava para essa ideia da fuga. Lembra? Comer à pressa, que tinha que ser. Mas apontava ao mesmo tempo para a retirada de um símbolo da corrupção. Então o fermento era considerado um símbolo de corrupção. Quando você olha para os textos bíblicos, só tem um texto bíblico que aponta para o fermento de uma maneira positiva. O resto é sempre de maneira negativa. O texto que aponta para o modo positivo é quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que escondeu 3 medidas de fermento na massa, lembra? E silenciosamente, aquele fermento leveda toda a massa. É a única vez que o fermento é utilizado como um exemplo positivo para o reino de Deus. Os outros textos, fermento sempre é negativo. Vamos ver isso? Veja lá Mateus capítulo 16, verso 6. Mateus 16, 6. Jesus vai dizer assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes diz: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. É apresentado aqui fermento como símbolo de algo, de uma heresia, de um ensino ruim, de uma prática ruim. Pastor, fariseu e saduceu tinha padaria, vendia fermento? Não, é que é um símbolo que o ensino deles ia levedar a massa, servia de uma má influência. Então, fermento era tido como uma má influência, uma prática ruim. Ainda no capítulo 16, aí, verso 11, ele diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O pão asmo serve de símbolo. Isso significa, pastor, mas eu comi pão com fermento na Páscoa, e agora? O problema não é o fermento, mas é aquilo que o fermento simboliza. E no caso aqui, o fermento dos fariseus simbolizava o quê? O ensino deles, a doutrina deles. Então, fermento é utilizado como um símbolo de uma influência negativa. Tirar o fermento significa retirar a influência negativa. No caso do Egito, tirar a influência negativa que eles tinham recebido dos egípcios. Os deuses, a idolatria, toda aquela questão da cultura egípcia que estava influenciando os judeus, o povo de Israel. Retirar o fermento simbolizava retirar a influência dos ensinos do mundo, dos ensinos dos egípcios. Tudo bem? Mesmo porque até historicamente há uma tendência, né? Alguns defendem essa ideia, que quem inventou o fermento foi quem? Os egípcios.
Existe uma teoria que diz que quem inventou o fermento foi o Egito. Então servia ainda mais, porque é uma influência cultural vinda diretamente do Egito. Você retirar o fermento falando, eu estou desprezando toda a crença, toda a cosmovisão, toda a cultura que o mundo me influenciou. Retirar o fermento é retirar a influência, os ensinos e a prática do mundo. Lucas 12. Lucas capítulo 12, verso 1. Por causa da transmissão, eu vou continuar lendo aqui. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a falsa religião, né? Todas essas práticas que, na verdade, não são verdadeiras e dignas e sinceras na presença do Senhor. Marcos 8,15. Então, fermento aí sempre associado a ensino errado, a hipocrisia, a prática errada, a influência errada. Marcos 8,15. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de quem? De Herodes. Ou seja, essa busca pelo poder, irmãos, essa influência que o mundo traz. Tirar o fermento é símbolo de tirar toda a influência do jeitão que o mundo pensa. Inicialmente significava retirar a influência do Egito, e aí no contexto de Jesus a influência da falsa religião, da hipocrisia, da falsa doutrina, da busca de poder, ou seja, de tudo aquilo que o mundo dá valor, você vai retirar. Então esse era o objetivo do pães asmos, né? Um pão sem fermento. O que Jesus faz? Durante a celebração da Páscoa, quando ele institui a Santa Ceia, ele vai dizer: este é o meu corpo. Pegando o quê? O pão. Ele pega o pão asmo, dá graças, parte e diz: este é o meu corpo. O que ele quer dizer com esse símbolo? Que ele não tinha fermento. Que ele não era influenciado por ensinamento ou prática mundana nenhuma. Mas que ele era puro, ele era santo. E que nós, como discípulos dele, também deveríamos retirar o fermento, ou seja, a influência do mundo das nossas vidas. Então, o pão sem fermento traz um símbolo importantíssimo, porque Jesus diz: este é o meu corpo. E ele usa justamente o pão asmo, o pão sem fermento. Então, Jesus não tinha pecado nenhum. Não havia nenhuma corrupção nele. Jesus, então, foi completamente livre do pecado, que aqui era simbolizado pela figura do fermento. E aí você tem vários textos que apontam nesse sentido. Que Jesus, inclusive, retira o nosso pecado, retira esse fermento da nossa vida. Tá? Nós não vamos ter tempo aqui para ler, mas todos esses textos aí, depois na hora que você tiver a apostila lá, você vai dar uma olhadinha. Então, e Jesus é o pão da vida, como ele, durante seu ministério, em vários momentos, chama atenção para isso, de que ele é o pão da vida. Tudo bem até aqui, irmãos? Nós vamos parar hoje por aqui, e ainda nós temos outros elementos da Páscoa. E na semana que vem, na parte 2 aí, a gente continua a questão do sangue, das ervas amargas. Então aí nós vamos ver tudo isso, e aí depois a gente conclui vendo como que Cristo cumpriu a Páscoa e por que nós não celebramos mais a Páscoa. Se Deus permitir, na semana que vem.